tudo bem com vocês? Estamos de volta com as nossas lives desse ano, com temas. Mês de janeiro nós vamos estudar o livro de Apocalipse. Devo fazer umas 4 lives sobre esse tema. Claro que não tem como a gente estudar o livro de Apocalipse em seus pormenores, não tem como, né? Quando a gente estuda esse livro no seminário, a gente passa um período inteiro só estudando sobre Apocalipse. Então não tem como, né, você estudar todo o livro em algumas lives. Mas a gente vai tentar aqui, né, falar um pouco sobre esse livro que é tão... Tô vendo gente entrando aí. Paz do Senhor para todos. Eu vou acenar aqui para todo mundo. E depois a gente vê quem entrou. Quero agradecer o pessoal que vai participar com a gente aqui. Estamos criando metas, né, para o ano de 2021. Uma delas é aprender mais a palavra, crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus. E eu escolhi o livro de Apocalipse justamente porque é um livro que é muito... as pessoas não entendem muito esse livro, as pessoas têm muitas dúvidas sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é pouco falado, pouco comentado, pouco estudado, né? E existem muitas dúvidas acerca de muitas coisas que estão no livro de Apocalipse. Muitas pessoas, elas querem se afastar do livro, muitas têm medo. Eu já conversei com pessoas dizendo que tem medo de abrir o livro de Apocalipse, porque não entende nada, fica com mais dúvida do que com certezas, né? Então, tô vendo aí, a minha prima entrou aí também, tem bastante gente entrando aí. E a gente vai estudar esse livro, que é um livro super importante. Eu considero o livro da esperança. Não é um livro que traz medo. A mim não traz medo. O livro de Apocalipse não me dá medo. Ele me dá esperança para um novo tempo. E é tudo que a gente precisa agora, né? Foi um ano difícil, 2020, né? Um ano bem difícil. Mas eu creio que 2021 será o ano do amadurecimento. Nós vivemos muitas experiências no ano de 2020, aprendemos muito, e 2021 vai ser um ano diferente, tenho certeza disso. E a gente vai falar um pouco sobre esse livro, que as pessoas sentem um pouco de medo, um pouco de receio. A gente vai ver aqui que esse livro vai trazer esperança para os nossos corações. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de aprender um pouquinho aqui comigo, trocar aqui comigo, tá bom? Algumas coisas que eu vou falar agora sobre o livro, eu vou dar um panorama do livro. Vamos começar com o capítulo 1, mas eu vou dar um panorama do livro, tá bom? Pra a gente se contextualizar dentro do livro, tá bom? E aí a gente vai, aos pouquinhos, nós vamos desvendando aí, né, tudo que esse livro tem para nos mostrar. O livro de Apocalipse é um livro sobre Jesus, por isso eu gosto tanto do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro sobre a igreja que Cristo escolheu para si. Então, é um livro da revelação. O Apocalipse é o livro da revelação. O véu é tirado e é nos dado o discernimento de muitas coisas quando a gente estuda o livro de Apocalipse. Essa revelação de Apocalipse é feita por meio de vários sinais, né? Talvez, se você já leu, mesmo que superficialmente o livro, você percebeu que é um livro extremamente simbólico, tem muitos símbolos, né? Tem muitos sinais nesse livro. Aparecem candeeiros, aparecem selos, aparecem taças, aparecem trombetas, né? E uma outra particularidade do livro é o número 7. O número 7 é o número do Apocalipse. É um número que aparece muito no livro de Apocalipse. Para ser mais precisa, 54 vezes aparece o número 7 no livro. Então é um livro, esse número traz também já pra gente, né, alguns esclarecimentos, que é o número da perfeição. Na Bíblia, o 7 é o número da perfeição. Então olha só como o livro de Apocalipse tem coisas muito interessantes pra gente aprender. Nesse livro a gente aprende que tanto a igreja quanto a história estão no controle de Jesus. A igreja está no controle de Jesus. Eu já falei isso em outras lives. A igreja tem dono. E não é o homem que é o dono da igreja. Quem é o dono da igreja é Cristo.
Foi Cristo que comprou a igreja para si, com o seu sangue. Nós vamos estudar isso aqui, né? A gente sabe que quando a gente vê as notícias, a gente fica um pouco amedrontado com as coisas que estão acontecendo, muitas coisas acontecendo, mas esse livro mostra que a história não caminha para o caos. A história não caminha para o caos, a terra não está dando voltas cíclicas, não caminha para a destruição, não. Caminha para um fim glorioso, caminha para a vitória completa de Cristo, caminha para a vitória completa da igreja. Então, se eu sou a igreja e você é a igreja, você deve ficar feliz, porque Apocalipse é o livro que desvenda, né, que tira o véu das coisas e nos faz conhecer melhor quem é Deus, quem é Jesus. É o livro final, é o grande finale da história, né? É um livro que a gente vai aprender bastante. Tô vendo aí que tá entrando aí Ana Paula Felipe entrou também, muitas pessoas entrando aí. Quero agradecer a todo mundo que está entrando e vamos estudar juntos aqui esse livro que é tão maravilhoso. Esse livro, o livro de Apocalipse, não é para saciar a nossa curiosidade. Por isso muita gente se equivoca ao ler o livro de Apocalipse. Você viu já os profetas alarmistas que tem nas redes sociais, né, que estão sempre trazendo uma novidade, querendo dizer que fulano é isso, ou fulano é aquilo. Essas pessoas, elas perdem o real sentido do livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse não é para saciar a nossa curiosidade frívola, é para nos consolar. O livro de Apocalipse mostra o âmago da luta entre o bem e o mal, entre o mundo, entre nós e o mundo e o diabo, e mostra a vitória de Cristo. É isso que o livro de Apocalipse mostra. Então, esse livro, quando a gente lê com toda a nossa alma, né, prestando atenção ao que Deus quer dizer para nós através desse livro, ele incentiva a santidade. Eu, particularmente, quando eu estudei o livro de Apocalipse, há alguns anos, né, que a gente já vem estudando esse livro, ele nos incentiva a ser santo. Não são as pessoas que nos incentivam a ser santo. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, que a gente vê realmente quem Deus é e quem Jesus é e o que está preparado para a sua igreja, esse livro me incentiva a me santificar mais, né? Ele me encoraja quando eu estou passando por momentos difíceis, momentos de dificuldade, e esse livro me leva a adorar a Deus. Quanto mais eu leio o livro de Apocalipse, mais vontade eu tenho de adorar a Deus, de servir a Deus, porque eu sei que Deus é um Deus poderoso. Então, aqueles que se aproximam desse livro, o livro de Apocalipse, com uma obsessão escatológica, perde a mensagem do livro. Então, quero deixar bem claro aqui que eu não vou ficar aqui falando, fazendo retumbância, que o livro vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, vamos falar de Bíblia pela Bíblia. E vamos revelar o lado prático desse livro. Esse livro revela 5 verdades importantes. Se você não puder anotar isso, depois você assiste a live de novo e anota isso aí que a gente está falando. Existem 5 verdades profundas no livro de Apocalipse. Primeiro, a certeza que Jesus tem o controle da sua igreja. Jesus não perdeu o controle da sua igreja. Se a gente for começar a pensar nisso, né, quantas investidas a igreja sofreu, quantas perseguições a igreja sofreu. Se fosse uma coisa feita pelas mãos do homem, ela já não existiria mais, a igreja não existiria mais. Mas esse livro nos dá a certeza que Jesus tem o controle da sua igreja. Também esse livro nos mostra que Jesus tem o controle da história. A história está sendo ordenada, bem ordenada. A gente pode olhar assim e achar que está tudo uma bagunça, mas nos projetos de Deus está tudo acontecendo como deveria acontecer. Jesus tem o controle da história. Uma outra coisa que esse livro mostra, que a perseguição do mundo e do adversário da nossa alma não pode destruir a igreja. Quanto mais houver perseguições para a igreja, mais a igreja de Cristo vai crescer e vai prevalecer. Uma outra verdade que aparece no livro de Apocalipse é que os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos.
sejam eles inimigos espirituais ou materiais, todos eles serão vencidos. E a última verdade, uma verdade muito forte que aparece no livro de Apocalipse, é que os inimigos de Deus terão que enfrentar o juízo ao mesmo tempo que a sua igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. Então, é um livro de esperança, um livro que nos enche de esperança. Qual é o propósito do livro de Apocalipse? Porque um livro é escrito com um propósito. Todos os livros são escritos com um propósito. Qual é o propósito do livro de Apocalipse? Confortar a igreja militante. Nós somos a igreja de Cristo. Esse livro vai trazer conforto para a nossa vida. Vai trazer alívio e consolação para aqueles que são afligidos. Porque nesse livro, gente, é dito que Deus vê as nossas lágrimas, no livro de Apocalipse. Nesse livro diz que as nossas orações provocam verdadeiras revoluções no céu. Esse livro mostra que a morte dos santos, dos servos de Deus, é preciosa aos olhos de Deus. Esse livro diz que as nossas vitórias todas estão asseguradas em Cristo. Esse livro diz que o sangue dos que morreram e sofreram por Jesus será vingado. Tem muita gente que acha que Deus não está vendo o que está acontecendo na terra, Deus está vendo tudo. Também mostra que Cristo governa o mundo ao nosso favor. Também mostra que Cristo vai voltar em breve. Então, é um livro que tem muitas verdades para a nossa vida. Eu estou dando um panorama do livro de Apocalipse antes de entrar no capítulo 1, que nós vamos ver hoje. Qual é o tema desse livro? Qual é o tema do livro de Apocalipse? A vitória de Cristo e da sua igreja sobre o adversário e os seus seguidores. Esse é o tema de Apocalipse. A igreja vence. Né? Se fosse uma história e é uma revelação, né? Estaria lá em cima escrito exatamente assim: a vitória de Cristo e da igreja. Esse é o tema do livro de Apocalipse. Então, a intenção do livro é mostrar que as coisas não são como parecem ser. Você estudando comigo aqui esses dias, aqui nessas lives, você vai ver isso. Nem tudo é aquilo que parece ser. A igreja tem sido perseguida ao longo dos séculos, mas mesmo suportando martírio, ela é vencedora. Os juízos de Deus mandados para a terra, no que está sendo relatado aqui no livro de Apocalipse, é uma resposta à oração dos santos. Então, a gente pode dizer assim: meu Deus, quanta coisa ruim vai acontecer na terra aqui, segundo o livro de Apocalipse. Mas tudo que vai acontecer é resposta de oração. Acompanhe a história da igreja desde o início, desde a sua fundação até o dia de hoje. Acompanha todo o sofrimento que a igreja de Cristo vem passando no planeta Terra. Você vai ver que muitas orações aparentemente não foram respondidas. Mas o livro de Apocalipse nos assegura que todas as orações dos santos serão atendidas, terão resposta. Entrou o pastor Nivaldo aí também, apareceu o pastor Nivaldo, entrou. É um prazer ter o pastor aqui com a gente também. Então a gente está vendo aqui um panorama do livro de Apocalipse. E para quem foi endereçado o livro de Apocalipse? Primeiramente, o livro de Apocalipse foi endereçado aos crentes que estavam sofrendo martírio naquela época em que João escreve o livro. Então, houve uma grande perseguição naquele tempo, nos primeiros séculos, né, contra a igreja. Gente, a igreja foi perseguida por Nero no ano 64. A igreja foi perseguida por Domiciano em 95 depois de Cristo. A igreja foi perseguida por Trajano no ano 112 depois de Cristo. A igreja foi perseguida por Marco Aurélio no ano 117 depois de Cristo. A igreja foi perseguida por Sétimo Severo no final do século. A igreja foi perseguida por Décio 250 depois de Cristo. A igreja foi perseguida por Diocleciano em 303 depois de Cristo. Então houve uma perseguição ferrenha contra
a igreja. Então, o livro de Apocalipse foi endereçado a essa igreja, primeiramente, aos irmãos que estavam sofrendo grandes perseguições. Hoje é moda a gente dizer que é crente. Eu sou crente, sou evangélica, eu pertenço a tal igreja. Poxa, é até legal você dizer que é evangélico. Mas alguns anos atrás, né, era a questão de vida ou morte, você ser reconhecido como um cristão. O cristão era arrastado pelas ruas, o cristão era preso, o cristão tinha suas posses tomadas pelo governo, o cristão era afastado dos seus filhos. Então acontecia de tudo com os cristãos eram perseguidos. Hoje mesmo, no século 21 que a gente está vivendo, muitos cristãos estão perdendo a sua vida, morrendo. Hoje, nesse momento que eu estou falando aqui nessa live, muitos cristãos estão morrendo só pelo fato de serem cristãos. Muitos cristãos estão nas cadeias, estão presos e presas, só pelo fato de serem cristãs. Só que isso não dá ibope, as pessoas não mostram muito isso. Quando mostra muito rapidamente. Mas a perseguição à igreja, ela nunca acabou. Ela nunca terminou. E aí, o livro de Apocalipse foi escrito primeiramente para essa igreja sofrida, que sofreu, né? Deus está dizendo para a sua igreja: eu não perdi o controle da minha igreja, eu não perdi o controle da história. Muito breve eu vou vir e eu vou colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. É isso que o livro de Apocalipse fala, né, para nós. Foi destinado a esses primeiros leitores, mas todos os crentes, durante toda a dispensação, né, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, podem absorver os ensinamentos que estão nesse livro. É um livro difícil, né? Eu tô dando um panorama do livro antes de a gente entrar no capítulo 1. É um livro difícil porque muita gente corre desse livro, não quer falar sobre o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse, ele tem várias interpretações, né? Hernando Dias Lopes, que é uma pessoa muito estudada, a qual eu considero muito, né, um exímio mestre professor na palavra, ele afirma que existe 3 escolas de interpretação dentro do livro de Apocalipse. Então, só para tu ter uma ideia, né? São 3 escolas de interpretação, segundo Hernando Dias Lopes. Na Bíblia de aplicação pessoal, já dá 4 linhas de interpretação do livro de Apocalipse. Então, é difícil falar sobre o livro, porque existem correntes teológicas para vários fatos que estão ali. Mas não é por isso que a gente vai deixar de falar num livro que é tão importante para a história da igreja, tão importante para nós. Então, segundo Hernando Dias Lopes, 3 escolas de interpretação para esse livro. A interpretação preterista, que diz que tudo que é profetizado no livro já aconteceu. Então, existem grupos de estudiosos da Bíblia que dizem que esse livro, tudo que está ali, já aconteceu. É uma linha de interpretação. Uma outra linha de interpretação é a linha futurista, que diz que tudo que é profetizado no livro, a partir do capítulo 4, tem a ver com os últimos dias, sem nenhuma aplicação na história da igreja, né? Que não tinha nenhum conforto para os crentes primitivos, nem para nós. Transfere o reino de Deus para o futuro milenar, enquanto sabemos que o reino de Deus já veio. Então, é uma linha de interpretação também, que eu não concordo muito com essa linha, mas ela existe. E tem uma outra linha, que é a linha histórica, na qual eu concordo mais, né? Eu tenho uma aceitação melhor por essa linha, que diz que o livro de Apocalipse é uma profecia da história do reino de Deus, desde o primeiro advento até o segundo. Que é um livro rico, tem símbolos, e a interpretação mais aceita por Agostinho, pelos reformadores, pelas confissões reformadas, pela maioria dos grandes teólogos. Todos eles, a maioria deles, concorda nessa linha de interpretação, que é a linha histórica, na qual eu vou estar falando mais nela, pelo fato de eu concordar mais com essa linha. Mas eu precisava explicar isso para vocês que vão estudar comigo aqui nessas lives do livro de Apocalipse. Tem 2 fatores que contribuem para que os crentes eles evitem o livro de Apocalipse. Eu até falei isso na minha chamadinha hoje, para a live de hoje. A ideia de que é um livro selado, né? Muita gente fala assim: esse livro é um livro selado, tem muita coisa encoberta nesse livro, eu não quero estudar sobre ele.
Na realidade, o livro de Apocalipse é totalmente contrário disso. Eu expliquei, né? Falei lá na minha chamada e estou reforçando agora que Apocalipse significa tirar o véu. Então não é um livro que é para ficar encoberto, fechado. Não. É um livro para ser tirado o véu. Apocalipse quer dizer tirar o véu, descobrir, revelar o que está escondido. Então, o Apocalipse, esse livro, é realmente para nos mostrar, para nos ensinar. Então, a ordem de Deus no livro de Apocalipse é essa: não seles as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então, é a ordem que tem no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 10. É isso que está escrito aí. Não seles, não encubras as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. Então, é justamente o contrário, né? E uma outra ideia também que as pessoas não gostam muito do livro de Apocalipse, que diz que o livro só fala de catástrofe. Eu já ouvi muito isso, dando aula na escola dominical, no próprio seminário, escola dominical, né, ministrando estudo sobre o livro de Apocalipse. Muita gente fala isso. Ah, irmã Alessandra, tem muita catástrofe, é estrela caindo do céu, é homem pedindo a morte, é tanta coisa que acontece ali naquele livro. Eu não gosto muito desse livro, né, porque dá essa ideia. Na realidade, gente, Apocalipse não fala de caos. Apocalipse fala do plano vitorioso e triunfante de Cristo e a sua igreja. É isso que o livro de Apocalipse fala. Fala que existem dois lados. E a gente já sabe disso há muito tempo. Existe céu e inferno. Existe o caminho reto, estreito, e o caminho largo. No Apocalipse, isso acontece também. Existem dois lados e nós temos que escolher o lado agora. Nós precisamos escolher esse lado agora. Essa é a revelação do Apocalipse. Apocalipse não fala de fatos. É isso que muita gente erra ao ler e ao estudar e a querer falar sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não é um livro de fatos, mas é um livro sobre uma pessoa. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Nós vamos ler agora aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1. A gente vai entrar aí. Olha aí o que diz no primeiro versículo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo enviou e notificou a João, seu servo. Então, o Apocalipse, ele não fala de fatos. Livro de Apocalipse não são fatos. Livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Não fala só de eventos futuros, é a revelação de Jesus Cristo. E existe uma particularidade muito interessante no livro de Apocalipse, porque quem está revelando Jesus Cristo aqui é o Pai. É Deus. É Deus que está revelando Jesus. Isso aqui é uma particularidade assim super interessante nesse livro. Catiane está dando a paz do Senhor. A paz do Senhor, Catiane. Seja bem-vinda aqui na nossa live. Então, como o Pai revela Jesus aqui no livro de Apocalipse? Vamos começar a mergulhar aí nesse livro. Esse livro maravilhoso. Como Deus, como o Pai revela Jesus aqui no livro de Apocalipse? Como servo lavando os pés dos discípulos? Como uma ovelha muda que vai para o matadouro? Não. Como aquele de quem os homens escondem o rosto? Não. Como aquele que está pregado na cruz, com o rosto cheio de sangue? Não. Como aquele que tem as mãos atadas e os pés pregados na cruz? Absolutamente não. Não é assim que Deus, o Pai, revela o seu Filho nesse livro. Não assim. Não sofredor, não morrendo, não cheio de dor, não simples, não lavando os pés dos discípulos. Não é assim que Deus revela o seu Filho aqui. A revelação do noivo da igreja pelo Pai é de um Cristo glorioso. Seus cabelos não estão cheios de sangue, mas são alvos como a neve. Seus olhos não estão inchados, mas são como chamas de fogo. Seus pés não estão pregados na cruz, mas são semelhantes ao bronze polido. Sua voz não está rouca, porque a sua língua está colada no céu da boca de sede. Não.
Ele é como a voz de muitas águas. Suas mãos não estão cheias de pregos, mas ele segura a sua igreja e a sua história nas suas mãos. Seu rosto não está desfigurado, mas brilha como o sol. Durante a sua primeira vinda, a glória de Cristo estava encoberta, porque Jesus se esvaziou da sua glória. Mas na segunda vinda de Cristo, a sua glória será vista. Todos olharão e verão a glória de Deus refletida em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Apocalipse. Olha que mensagem maravilhosa, né? Porque o livro de Apocalipse é um livro altamente simbólico. É uma das grandes perguntas também das pessoas. Por que tem tanto símbolo no livro de Apocalipse? Por que aparece tanta taça, tanta trombeta? Por que existe tanta simbologia nesse livro? Esse livro de Apocalipse, ele funciona como as parábolas funcionavam lá no tempo de Jesus. Você lembra que Jesus contava as parábolas e muitas pessoas não entendiam as parábolas. Só as pessoas certas entendiam a parábola. Às vezes até os próprios discípulos não conseguiam entender e Jesus dava explicação para eles. Não dava para todos, mas dava para os seus discípulos. Então, o livro de Apocalipse é como as parábolas. Esclarece uns e confunde outros. Para a igreja é uma mensagem clara. Para os ímpios é uma mensagem indecifrável. Então, quem é crente, servo de Deus, quem é a igreja de Deus, lê o livro de Apocalipse e entende. Sente alegria, sente esperança. Billy Graham falou uma certa vez assim: não se preocupem, eu li o livro de Apocalipse, vai terminar tudo bem. Então, é o livro que nos dá esperança, que diz assim: olha, tá acontecendo tudo isso, mas no final, o final é que vai mostrar para vocês quem venceu de verdade. Então é isso que o livro de Apocalipse mostra pra gente. Por que símbolos? Porque os símbolos não enfraquecem. Vocês concordam comigo? Os símbolos não enfraquecem com o tempo. Em vez de falar no diabo como um ser maligno, ele usa a figura de um dragão. Olha o símbolo aí. Em vez de falar de um ditador, né, fala de uma besta. Olha outra simbologia. Em vez de falar de um sistema sedutor, ele fala de uma meretriz. Chama a Babilônia de uma grande meretriz que seduz os incautos. Então, gente, esse livro é top, é show de bola, é lindo, é maravilhoso. E eu espero que vocês já estejam gostando aí desse panorama que a gente deu sobre o livro de Apocalipse. Espero que vocês estejam gostando. Quem tá aí, dá um sinalzinho aí, gente. Fala o que vocês estão achando do livro, tá? Desse início nosso aqui. O tempo passa muito rápido. Depois eu vou até pedir alguém aqui de casa para trazer um relógio e deixar aqui perto de mim para me acompanhar o tempo. Vamos começar então? Já dei um panorama do livro. Agora a gente vai entrar no capítulo 1. O Apocalipse é um livro sobre o futuro e sobre o presente. Ele oferece a esperança do futuro a todos os crentes, especialmente aqueles que sofreram por sua fé ao proclamar a vitória final de Cristo sobre o mal e a realidade da vida eterna. Também nos oferece uma orientação, né? O livro de Apocalipse fala a respeito de Jesus, fala como devemos viver para Deus, como devemos viver para Cristo. Através das ilustrações, os quadros que esse livro apresenta, a gente aprende 3 coisas muito importantes: que Jesus Cristo vai voltar, que o mal será castigado, que os mortos ressuscitarão para o julgamento que os levará à vida ou à condenação eterna. Então esse livro é um livro poderoso. Então vamos à leitura do livro? Apocalipse, capítulo 1. Quem tem a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia. Vamos lá. Eu vou ler. Tá voando aqui as páginas um pouquinho, porque tive que ligar o ventilador. Muito quente aqui, né? Vamos lá, vamos ler junto comigo aí na sua casa. Acompanhe a leitura, tá, gente? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer
e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha que lindo! E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, todo o olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito do dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele sobre mim, à sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Esse é o primeiro capítulo do livro de Apocalipse, que agora são 9h30. Eu tenho até 10 horas para falar um pouquinho sobre esse primeiro capítulo, capítulo 1 de Apocalipse. Vamos lá. Nós começamos aqui falando no primeiro versículo que foi notificado a João. Foi notificado a João. De acordo com a tradição, né, o autor desse livro foi João. Foi o único dos 12 discípulos originais de Jesus que não foi executado na sua fé. A maioria, quase todos, exceto ele, foi executado por causa da sua fé, né? Como eu disse no início, a igreja sofreu uma perseguição terrível. Praticamente todos os discípulos de Jesus morreram mártires, mas João não. João não. Ele também escreveu o Evangelho e as 3 cartas que levam seu nome. Então, esse João aqui, quando ele escreveu o Apocalipse, ele estava exilado na ilha de Pátimos, né, no mar Egeu. Ele foi enviado para lá por quê? Porque João foi enviado para a ilha de Pátimos? Porque ele era testemunha de Jesus. Os cristãos estavam sendo perseguidos e a ilha de Pátimos era um lugar de exílio, né? Os governadores romanos, eles colocavam lá os presos que eles não queriam ver pela frente, então eles colocavam lá nessa ilha isolados de todo mundo, tá? E depois eu vou dar um pouquinho mais de detalhes sobre essa ilha de Pátimos. No versículo 3 aqui de Apocalipse,
também muito legal, né? Fala das 3 bem-aventuranças, né? Que a gente fala as 3 bem-aventuranças do livro de Apocalipse. Já vem aqui no primeiro capítulo. Bem-aventurado que lê, bem-aventurado os que ouvem e bem-aventurado que lê, bem-aventurado que ouve as palavras dessa profecia e bem-aventurado os que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então são 3 bem-aventuranças. João está dizendo o seguinte: você que lê esse livro, olha, se você está lendo o livro de Apocalipse, parabéns, você já é um bem-aventurado. Você que lê esse livro, você já é bem-aventurado, você já é feliz por ler esse livro. Você é bem-aventurado se você ouvir as profecias desse livro aqui. Então eu sugiro para você não somente ler com pensamento, mas ler em voz alta. Porque existe uma bem-aventurança não somente para aquele que lê só com os olhos, mas aqueles que ouvem também. Então lê o livro de Apocalipse em voz alta. Você será bem-aventurado. E mais do que isso, a terceira bem-aventurança, bem-aventurados que guardam tudo que está escrito no livro de Apocalipse. Então eu não posso deixar de falar nesse livro. Nós não podemos deixar de falar de um livro que é tão importante para a nossa vida espiritual. Quando a gente liga a televisão e a gente vê o jornalismo da terra, né, daqui onde a gente mora, a gente vê reportagens cheias de violência, a gente vê escândalos, a gente vê disputas, né, disputas muitas políticas, né? São deprimentes, as notícias são deprimentes e a gente começa a pensar, meu Deus, para onde esse mundo caminha? Quando a gente começa a ver jornal, né, as notícias. Eu, no meu caso, eu gosto de ver notícias assim um pouquinho para não ficar desinformada, mas não fico direto vendo jornal. Porque realmente você se enche daquelas coisas e parece que a tua fé vai saindo. A gente precisa se encher de Deus, a gente precisa se encher da palavra de Deus. Não posso ser uma alienada, que não sei de nada o que está acontecendo. Mas a gente não pode ficar se enchendo somente de notícias ruins. Mas o livro de Apocalipse, ele é um livro assim extraordinário, porque parece que quando você começa a ler o livro de Apocalipse, parece que você está ligando o jornal do céu. As notícias são todas diferentes. Esse jornalismo do céu, né, que eu considero o livro de Apocalipse, ele traz esperança. Ele não traz desesperança para a nossa vida, ele traz esperança para a nossa vida. Quando você liga o livro de Apocalipse, vamos dizer assim, né, você vê o plano de Deus para o futuro. E esse plano traz inspiração para a nossa vida, traz encorajamento para a nossa vida, porque a gente sabe de antemão que o nosso Deus vai intervir na história. Ele vai entrar na história, ele vai intervir na história. C.S. Lewis também tem uma frase super interessante sobre essa questão, né? Sobre essa questão que Deus está vendo tudo que está acontecendo. Ele diz o seguinte: o dono da peça, quem escreve a peça, só aparece no final dela. Você já foi ao teatro? Já assistiu uma peça teatral? Ali os personagens desenvolvem os seus papéis, contam aquela história toda e no final as cortinas se fecham e se abrem. Quando as cortinas se abrem, aparece todo o elenco ali para receber, né, as honras daquela peça e geralmente aparece o dono do espetáculo. Aparece a pessoa que escreveu. Se ele for vivo, ele aparece ali para dizer: eu escrevi essa peça que vocês assistiram, que vocês gostaram tanto. Deus vai fazer exatamente isso. Se Deus ainda não apareceu, é porque a peça ainda não acabou. A história ainda não acabou. Mas fique certo que o dono da história vai aparecer. E ele vai colocar cada coisa no seu lugar. Então o livro de Apocalipse é um livro que nos inspira. Ele fala também aqui, nós acabamos de ler, que o tempo está próximo. Olha só, a gente acabou de ler aqui no livro de Apocalipse, né? O tempo está próximo. O que quer dizer essa frase aqui? O tempo está próximo. No versículo 3, quer dizer que João aqui, ele insiste para que todos nós estejamos prontos. Está próximo. Nós precisamos estar prontos.
será rápido. Quando Deus vier colocar cada coisa no seu lugar, não vai dar tempo de ninguém mudar de lado. Nós precisamos escolher o lado que nós estaremos nessa história. O lado dos vencedores, com Cristo e a sua igreja, ou o lado dos perdedores, com o mal. Então nós precisamos, quando João fala, olha, o tempo está próximo, é para nos alertar a tomar as decisões acertadas agora, enquanto nós temos tempo. E aqui, no versículo 4, um fato interessante registrado aqui no versículo 4, é que Jesus disse a João que escrevesse as 7 igrejas que já tinham ouvido ou lido cartas anteriores de João. João já tinha escrito para essas igrejas e agora Deus orienta João a escrever tudo que ele está vendo e mandar para as 7 igrejas da Ásia. Sianinho, traz um pouquinho de água aí para mim. Então, essas cartas têm uma particularidade muito interessante, que elas foram enviadas para serem lidas e divulgadas de uma forma sistemática. Gente, isso aqui é muito interessante. Preste atenção no que eu vou falar agora. Você percebeu aqui que Deus, orienta João para que escreva essas cartas e dá a ordem em que as igrejas vão receber a carta. Olha aí o que ele está dizendo. Ele fala assim, olha, escreve para as igrejas da Ásia, Éfeso, segue aí, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Existe uma ordem aí. Ele disse exatamente nessa ordem. E quando a gente vai olhar lá no mapa, depois que acabar essa live, eu vou colocar um mapinha aí na minha página para você observar o que eu tô falando agora, tá bom? É muito interessante, gente. Essas cartas acompanhavam a via principal romana. A via romana acompanhava. Eu vou colocar o mapinha depois, aí você vai acompanhar isso que eu tô falando pra você. Da esquerda pra direita, no sentido horário, em toda a província da Ásia. Super interessante. Você vai olhar no mapinha, que eu vou colocar exatamente essa ordem. As cartas deveriam ir na ordem da via romana. Na ordem que Deus disse. Nessa ordem aqui. Primeiro, Éfeso. Se você olhar a rota, é exatamente essa. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As cartas são enviadas da esquerda para a direita como um relógio. Isso não foi à toa, porque nada na Bíblia é à toa. Então, toda essa província da Ásia foi recebido essas cartas na ordem que Deus deu, da esquerda para a direita, como se fosse um relógio, se cumprindo aí o que ele tinha acabado de dizer, que o tempo está próximo. Essa província da Ásia, hoje, a gente chama de Turquia, tá bom? Ela é chamada de Turquia. Vamos avançar mais um pouco, que a hora está passando. Aqui nós conhecemos também um muito interessante, muito interessante. Eu vou ler de novo aqui, olha, capítulo 1. Eu vou ler de novo, deixa eu achar o versículo aqui, que fala que o Espírito chama o Espírito Santo de 7 espíritos. Olha que legal, que coisa interessante. Você sabia que um dos nomes do Espírito Santo é 7 espíritos? Vamos ver lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 espíritos. Então aqui o Espírito Santo também é conhecido como os 7 espíritos. Reforçando mais uma vez o número 7. O número 7 é usado em todo o livro de Apocalipse. 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, 7 castiçais. O número 7 aparece muito no livro de Apocalipse. Por quê? Porque esse número simboliza plenitude. Esse número simboliza perfeição. E o Espírito Santo de Deus aqui no livro de Apocalipse
também é chamado de 7 espíritos. Se você não sabia disso, fica sabendo agora. E o versículo 5, que versículo lindo, gente. Vamos ler. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama. Olha só, Jesus. Aquele que nos ama. Como é que você sabe que Jesus me ama? Que Jesus te ama? Está escrito aqui. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Que versículo lindo! Aquele que nos ama e que nos lavou dos nossos pecados. E olha o que está dizendo no versículo 6. Nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, gente, muita gente hesita em dar testemunho da sua fé em Cristo, porque eles não sentem que a mudança ocorrida na sua vida tenha sido espetacular. Mas presta atenção, gente. Eu e você já temos qualificações suficientes para sermos testemunhas de Cristo por tudo que Ele fez por nós. Não é ser testemunha, não é pelo que eu estou fazendo para Cristo. Não. Nós somos testemunhas pelo que Ele já fez por nós. O que eu vou dizer sobre Cristo? Vou dizer isso aqui que eu acabei de ler. Jesus nos ama. Ele nos ama. Ele nos comprou com o seu sangue. Cristo demonstrou um imenso amor ao nos libertar dos nossos pecados, morrendo naquela cruz. Em seu sangue, está dizendo aqui, Ele nos lavou dos nossos pecados. Em seu sangue, Ele nos lavou dos nossos pecados. Ele nos assegurou um lugar no seu reino. Nós acabamos de ler que Ele nos fez reis e sacerdotes. Você sabe o que é um rei? Você sabe o que é um sacerdote? A Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Deus fez da sua igreja reis e sacerdotes para administrar o amor de Deus aos nossos semelhantes. Nós estamos aqui hoje já, porque o reino de Deus já veio, ele já começou como reis e sacerdotes. Isso por si só já é espetacular. Então, nós somos testemunhas desse amor. Faltam 10 minutos para terminar a nossa live aqui. Eu vou correr um pouquinho. Uma outra coisa que aparece, uma expressão que aparece aqui no capítulo 1, que a gente acabou de ler, é essa expressão, primogênito dos mortos. O que quer dizer essa palavra, essa frase? Primogênito dos mortos. Gente, algumas pessoas ressuscitaram dos mortos. Você conhece na Bíblia várias pessoas que ressuscitaram. Lázaro foi um que foi ressuscitado por Jesus. O filho da viúva de Naim também foi ressuscitado por Jesus. Dorcas ou Tabita também foi ressuscitada por Pedro. Todas essas pessoas, que Jesus trouxe de volta à vida, ou os apóstolos trouxeram de volta à vida durante os seus ministérios, elas voltaram à vida, mas mais tarde elas morreram de novo. Mas Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos em um corpo incorruptível. Por isso aqui Apocalipse diz que ele é o primogênito dos mortos. Porque ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos para nunca mais morrer. E isso também vai acontecer conosco. Primogênito porque ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Isso também vai acontecer conosco. Breve, os que morreram serão ressuscitados para nunca mais morrer. Nós, que ficarmos vivos, seremos transformados. Mas, se nós não virmos isso, se nós morrermos antes, nós temos a certeza que Jesus é o primogênito dos mortos. Ele nos ressuscitará. Ele nos trará de volta à vida. Então, vamos avançar que nós já estamos terminando aí, Versículo 7. Aqui João está anunciando a volta de Jesus à terra. O que João diz aqui em Apocalipse 1, versículo 7? Olha o que João diz, gente, quando ele tem aquela grande visão. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo
os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas morreram, muitas transpassaram Jesus. João está dizendo aqui que até aquelas pessoas que estiveram lá durante a crucificação, que transpassaram Jesus com a espada, né, para ver se realmente ele estava morto, João está dizendo que essas pessoas vão se lamentar quando ver o que fizeram com o Filho de Deus. Todos verão Jesus na sua glória. Depois você anota esse versículo e leia aí na sua Bíblia. Eu não vou ler agora porque nós não vamos ter tempo, mas você anota e leia o que eu estou falando aqui, tá? Mateus 24 fala sobre isso, todo o capítulo 24. Marcos capítulo 13 também fala. E 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18. A segunda vinda de Jesus será visível e gloriosa. Todas as pessoas verão a sua chegada. Está escrito lá em Marcos 13, versículo 26. E vão saber que ele é Jesus. Quando ele vier, ele vai derrotar o mal e vai julgar as pessoas de acordo com os seus atos. É isso aqui que João está dizendo aqui no versículo 7. Até os que os transpassaram vão ver. Até aquelas pessoas que transpassaram Jesus vão ver Jesus na sua forma mais gloriosa. Jesus aqui estava se referindo aos soldados romanos. Gente, João, ele presenciou a morte de Jesus. Aquela cena brutal nunca saiu da mente, do coração de João. Esse João, a quem foi revelado o livro de Apocalipse, que viu todas essas coisas, ele viu Jesus sendo morto. Ele viu Jesus pendurado na cruz. Ele viu Jesus ser transpassado. Ele viu as pessoas que foram responsáveis pela morte de Jesus na época. Ele testemunhou a morte de Jesus. E aquilo teve uma influência muito grande na vida de João. Ele nunca esqueceu aquilo que ele viu. Mas nesse momento aqui, João tem a revelação de um Jesus que não está mais preso na cruz. De um Jesus que não está mais sofrendo com dor, ensanguentado. Ele tem a visão de um Jesus glorioso. E é essa visão que João tem aqui. Então foi impactante para João ver os dois Jesus. O Jesus que sofreu naquela cruz e o Jesus glorioso que ele estava vendo ali naquele momento. Então, uma outra coisa interessante que aparece aqui no primeiro capítulo de Apocalipse, que a gente está estudando hoje, a palavra alfa e ômega, né? Que é o próprio Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Alfa e ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Deus, o Pai eterno, é o Senhor, Rei do passado, Rei do presente, Rei do futuro. Ele é o princípio e ele é o final. Isso quer dizer que ele tem o controle de toda a história. Sem ele, não temos nada que seja eterno. Nada que possa mudar a nossa vida. Nada que possa nos salvar dos nossos pecados. Ele é o Senhor. Será que o Senhor, Alfa e Ômega, é o dono da tua vida? É o dono da minha vida? Será que o Alfa e o Ômega é o Senhor da tua vida? É o Senhor da sua história? Então, o livro de Apocalipse nos convida a honrar aquele que está no começo da história e aquele que está no final da história. Não adianta você tentar fugir de Deus. Não adianta, porque você começou em Deus, porque Ele é o princípio de todas as coisas. Até para aqueles que não creem em Deus, você só está aí vivo, respirando, porque Deus está te dando fôlego de vida. A hora que Deus tira o teu fôlego, você morre. E não existe armas contra a morte. O livro de Jó diz isso. Não existe armas contra a morte. Você pode ser rico, você pode ter posses, você pode ser poderoso. Quando a morte chega, não existe armas contra ela. Deus é o dono de tudo. Ele é o princípio e ele é o fim. O homem pode passar a vida inteira fugindo de Deus, mas lá no final da história ele vai ter que se encontrar com Deus. Ele vai ter que prestar contas do que ele fez, dos seus atos. Ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono da nossa existência. É isso que Apocalipse está dizendo aqui, já no capítulo 1.
E no versículo 9, né, João diz onde ele está. Ele se localiza, ele dá a sua localização. Eu, João, sou seu irmão também, companheiro na aflição. Eu estava numa ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Essa ilha era uma pequena ilha rochosa, situada no mar Egeu, cerca de 80 quilômetros do litoral da cidade de Éfeso, na costa da Ásia Menor. Hoje essa cidade é habitada, é populosa, tem pessoas lá, mas na época de João não tinha. As pessoas ficavam sozinhas lá nessa ilha, ilhadas, sem poder sair, presas, exiladas nessa ilha. Hoje a gente sabe que essa ilha é uma ilha até visitada, né? Uma ilha turística, pelo fato de João ter tido a revelação de Deus lá. Existe até lá uma capela, né? Um monumento ali, onde se acredita que João teve a revelação, né? Tem cerca de 3.040 habitantes hoje, né? Mas na época de João era uma ilha usada para banimento no Império Romano. Essa caverna de Apocalipse, inclusive, ela é patrimônio mundial da Unesco. É patrimônio mundial, né? Patrimônio mundial da Unesco. Ela fica na ilha grega. É uma ilha grega chamada Patmos. Ela existe. A igreja estava enfrentando uma séria perseguição nessa época. Meu tempo está acabando. A igreja estava enfrentando uma séria perseguição. Quase todos os crentes estavam sofrendo socialmente, ou politicamente, ou economicamente, por causa dessa perseguição, né, que havia se estendido por todo o Império Romano. Alguns cristãos já tinham sido executados, mortos por causa da sua fé, e João foi exilado nessa ilha de Patmos, porque João se recusava a parar de falar de Jesus, se recusava a parar de pregar as boas novas. Hoje, com toda a liberdade que a gente tem, né, muitos não fazem isso. Muitas pessoas hoje têm toda a liberdade do mundo para falar de Jesus e elas não falam. João, ele foi preso, exilado naquela ilha, porque ele não deixou de falar de Jesus. E aí no versículo 10 que a gente já leu, versículo 10, 11, 12 e 13, ele está falando dos 7 castiçais de ouro. Está falando dos das 7 estrelas, né? Dos 7 castiçais de ouro, as 7 igrejas. E diz que Jesus está entre elas. Jesus é o dono da igreja. Mais uma vez aqui, no livro de Apocalipse, sendo revelado isso. Jesus é o dono da igreja. Jesus estava andando no meio dos 7 castiçais. Isso quer dizer que nós temos dono. A igreja de Cristo tem dono. Versículo 13, versículo 14, né? Lindo esse versículo também. Descreve aí o Filho do Homem. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Interessante essa expressão. Gente, está acabando meu tempinho. Ui, vai acabar a live daqui a pouco. É interessante essa expressão aqui, Filho do Homem. Filho do Homem foi o título que Jesus deu a si mesmo. Ninguém chamou Jesus de Filho do Homem. Ele próprio se deu esse título de Filho do Homem. Aí aparece a descrição do Filho do Homem, né? Essa expressão só acontece no Novo Testamento quando se refere a Jesus como Messias. João reconheceu Jesus. João reconheceu o Filho do Homem, porque João viveu ao seu lado. Viveu tanto como, viu Jesus tanto como pregador lá na Galileia, como viu ele glorificado na sua transfiguração, lá no Monte da Transfiguração. E aqui Jesus aparece para João também, na ilha de Patmos, glorificado, como poderoso Filho do Homem. Cabelos brancos, que fala de sabedoria, de natureza divina. Olhos como chamas de fogo, que fala do castigo contra o pecado. Cinto de ouro circuncidando seu peito, porque ele é o sumo sacerdote que intercede por nós junto ao Pai. Uma espada aguda que saía da sua boca, que é o poder e a força da sua mensagem. João pode ter pensado que a intensa perseguição ia acabar com a igreja. Talvez João pode ter pensado assim: meu Deus, essa perseguição vai dar fim à igreja. João estava enganado, porque Jesus aparece a João naquela ilha de Patmos e diz para ele: a igreja tem dono. Eu ando no meio da minha igreja. Nada fugiu ao meu controle. O poder de Deus está à nossa disposição. O poder de Deus está à disposição da igreja. A história não acaba com um final triste. A história acaba com um final feliz, porque Jesus tem as chaves da morte e Jesus tem as chaves do inferno. É assim que termina o capítulo 1 de Apocalipse que a gente estudou hoje.
Corri um pouquinho, mas deu para falar sobre o capítulo 1, dei um panorama do livro de Apocalipse e falei sobre o capítulo 1. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, né, essa mensagem de hoje. E amanhã tem mais, se Deus quiser. Nós vamos continuar aqui nessa live, né? Vamos falar um pouco sobre esse livro que traz tanta esperança para a história da igreja. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada. Quero agradecer a todo mundo que está aí. Entrou bastante gente hoje, né? O evangelista Diego está aí com a gente também. Pastor Nivaldo entrou. Thaís. Tem várias pessoas aí conosco. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. E amanhã a gente continua estudando esse livro maravilhoso. Se você entrou agora, não assistiu desde o início, vai lá depois no início, pega do início. E eu tenho certeza que essa mensagem vai abençoar a tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.